Tem um Estados Unidos que a gente nunca vê e sobre o qual ninguém nunca fala, que não tem nada a ver com Vale do Silício, Califórnia, Nova York. Esse Estados Unidos fica aqui na costa leste, aos pés das montanhas de Appalachia, que se estendem por 13 estados. E é na região de Appalachia Central, que fica entre os estados de Kentucky, Tennessee e West Virginia, que fica a área mais pobre dos Estados Unidos. Eu trago a história de Appalachia porque eu acho que ela é triste, perversa, é uma história de decadência, de esquecimento, mas também é uma história bem objetiva do que acontece quando muda o polo econômico e do que acontece quando avança a tecnologia sem que o governo olhe para uma população que talvez não vá conseguir avançar junto. Antes de falar sobre o que mais eu acho que representa a Appalachia, inclusive sobre como a pobreza americana se compara com a pobreza brasileira, eu acho que é importante falar sobre a relevância que essa região já teve para os Estados Unidos, para o crescimento econômico desse país. Era daqui, dessa região, que saía o carvão que permitiu com que a indústria automotiva de Detroit se desenvolvesse, que se erguessem os arranha-céus de Chicago. Então, essa já foi uma região de protagonismo para o crescimento dos Estados Unidos. Já foi uma região que elevou a moral do trabalhador, que se fez tão necessário durante um período de desenvolvimento industrial. Mas os tempos mudaram, a economia mudou mesmo, se deslocou. Com a tecnologia foram embora os empregos, o carvão foi sendo substituído por energias renováveis, pelo gás natural, e assim essa região que já teve tanto protagonismo foi caindo numa espécie de esquecimento. E a pobreza aqui, diferente da pobreza no Brasil, ela não tem essa densidade em nenhum sentido. Ela não tem a densidade das favelas, ela também não tem a densidade do o número de empregos que o brasileiro precisa trabalhar ou a quantidade de conduções que ele precisa pegar. Eu acho que aqui a gente vê o contrário disso. A gente vê o isolamento. São quilômetros e quilômetros de estradas vazias no entorno de montanhas lindas, mas que não oferecem uma possibilidade de emprego. As fábricas estão fechadas, os jovens, à medida que eles podem, eles vão embora correndo, tem pouco acesso a hospitais, ensino superior nem se fala, e ainda somaria a isso a triste realidade de um estereótipo que foi criado em Hollywood, que é aquele que a gente está muito familiarizado, que é o do americano hillbilly, que são as pessoas que moram nessas cidades à beira dessas montanhas, que são descritas e retratadas de uma forma bem perversa como o americano branco, pobre, ignorante, preguiçoso, que não quer trabalhar, que só quer viver às custas do governo e que morre muito, morre 70% mais do que no resto dos Estados Unidos por overdose. Então, se é possível entender por que essa região caiu no esquecimento, uma vez que o polo econômico mudou, que a gente transicionou de uma vez da era industrial para essa era da tecnologia, mas eu acho que é desse estereótipo que vem algo pior ainda, que é o isolamento dessa parte da sociedade. E aí, se a gente for dar um toque de política nessa história de Appalachia, essa é uma região, especialmente a Appalachia Central, que historicamente votava democrata, até por ser uma região de trabalhadores, de fábricas, de sindicatos. E na primeira campanha eleitoral do Trump, ele conseguiu converter essa região. E não é qualquer semelhança no discurso dele em termos de trazer de volta a industrialização para os Estados Unidos, a produção doméstica e levar a moral do trabalhador. Nada disso é mera coincidência. Ele ouviu o que essa população tinha a dizer, ou pelo menos essa população da região de Appalachia se sentiu ouvida por ele e assim votou Trump nas últimas duas eleições. Eu acho que a história de Appalachia diz muito sobre os perigos da tecnologia quando a gente não consegue acompanhar a passos largos o desenvolvimento dela, os perigos de um estereótipo, os perigos de um político que de repente faz com que uma população se sinta ouvida e os perigos também do contrário.